Povo lindo do meu coração. Uma pergunta que, assim, cara, eu sou um dos sócios, né, da Academia Malharte, eu tô sempre lá treinando, dando pitaco, fazendo a social com a turma. Amo treinar, amo o ambiente de exercício. Ah, Paulo, por que você fez um vídeo sobre TRX? Porque eu amo o ambiente de exercício, pra mim é onde eu gosto de treinar, mas o que eu acho mais importante é que todo mundo se exercite. Né? Então, óbvio que o mundo inteiro não pode estar na academia malharte e tem gente que nem de academia gosta, então pode treinar em casa. Mas assim, quando eu tô na academia, né, eu tô sempre batendo papo com a galera e às vezes as pessoas se aproximam de mim para fazer perguntas. E uma das coisas que as pessoas perguntam muito, e eu vejo a galera treinando, e talvez você deva sentir, ou tem alunos ou alunas que sentem, é uma tontura. Você já viu? Às vezes a pessoa faz muito esforço, assim, sei lá, tá fazendo um leg press pesado, aí levanta, puta, vista preta, tem que parar assim, falei, epa, fiquei tonta. Às vezes a vista fica preta, às vezes a pessoa não se equilibra muito bem. Então, eu não sei se você já viu isso no seu dia a dia, se acontece com você, né? Às vezes acontece comigo, mas acontece muito mais na minha realidade quando eu tô treinando principalmente com mulheres. E aí, vamos responder aqui 3 coisas. Uma, por que isso ocorre? Né, se de fato ocorre, né, sei lá, que às vezes a galera acha que é frescura. 2, se isso é perigoso, qual é a implicação que isso poderia ter. E 3, considerando que ocorre, como eu faria para evitar esse problema. Então eu vou tratar desse assunto, né, que com certeza quem treina pesado, quem treina fofinho também, nunca vai sentir nada disso. Quem treina pesado ou treina pessoas que treinam intenso já deve ter passado por isso, tá legal? Então não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, de botar para seguir o canal e ativar as notificações, para você sempre ser informado do que eu posto por aqui. Meus queridos, antes da vinheta, né, eu falei assim, especialmente mulheres, eu falei muito em mulheres. Aí, caraca, aí vem, né? Mas mulheres que mulheres, né? Mulheres cromossomo XX, que hoje em dia eu sou velho, né? Pra mim, como diz aquela música do Falcão, né? Homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, e vai, quem conhece a música sabe o resto. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre trans aqui. Mas assim, não é porque eu tô sendo machista, não, dizendo que mulher é fraca, mulher é fresca e passa mal, não. Eu estudei muito mulheres. Eu até recomendo que vocês vejam no Nerdflix as sequências de aulas sobre fisiologia feminina. E vê, bicho, eu sou um dos caras que estudou mulheres de verdade. Muito conhecimento sobre isso. Né? E uma das coisas que eu acompanhei durante a minha fase de trabalho, né, eu tive uma academia só para mulheres, que era a Malharte Mulher. E eu tive um grupo de pesquisa na universidade que era só para mulheres. Então eram anos colocando as dezenas de mulheres para treinar ao mesmo tempo, para identificar as diferenças, o que acontecia. Isso me permitiu acumular muito conhecimento, né? A primeira coisa que isso me permitiu foi me sobreviver, né? Imagina, você com centenas de mulheres ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, você sair vivo de lá, isso quer dizer que você já é um vencedor, né? E aí, cara, eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. Principalmente como prescrever treino mais seguro e treino mais eficiente, respeitando as particularidades fisiológicas da mulher. E aí eu recomendo, reforço a aula sobre fisiologia feminina, que você vai entender bastante coisa sobre o tema. Mas falando especificamente sobre o caso de tontura, né? Uma coisa que a gente reparou, que quando você treina uma mulher aqui e outra ali, uma aqui e outra ali, é uma coisa. Quando você bota dezenas de mulheres no mesmo lugar, no mesmo tempo treinando, você começa a ver o fenômeno se repetir e você começa a ficar mais ligado sobre isso. E eu percebia que a gente fazia o leg press procurando chegar até a fadiga, né, o leg press 45, que muita menina levantava do leg press com uma certa tontura. E algumas delas permaneciam com essa tontura por um tempo e elas chegavam a desenvolver até náuseas. Né? Posteriormente, ela, nossa, professor, eu fiquei meio tonta, né? O negócio passou, mas depois eu vomitei, fiquei assim, com a boca salivando, tive, cara, coisa mais pesada mesmo de tontura. Isso, pessoal, acontecia normalmente até assim, saía do exercício, elas não ficavam em pé muito bem. E aí eu comecei a estudar o tema. Comecei a me aprofundar no tema, ver particularidade, uma questão fisiológica. E comecei a fazer as conexões. E essas conexões, reparem, elas não servem apenas para as mulheres. Nas mulheres a coisa foi mais acentuada. Mas o que a gente descobriu? É o seguinte, quando você faz exercício, principalmente num leg press 45 graus, né, você tem uma elevação muito grande da pressão arterial.
Depois você olha nas aulas de exercício e pressão arterial lá no Nerdflix, você vai ver o quanto isso pode ser. Mas você tem uma elevação muito grande da sua pressão arterial. E o leg press agrava isso, porque além de você movimentar vários músculos ao mesmo tempo, a posição prejudica a circulação. E, pô, tem estudos mostrando que isso chega na casa, um cara treinando leg press até a fadiga, chega a 480 milímetros de mercúrio. O seu corpo vê essa pressão muito alta e ele tem sensores de pressão. E sensores de pressão, ele fala assim, caraca, que pressão é essa mesmo? Eu preciso me prevenir, eu preciso me preservar. O que ele faz? Ele relaxa os seus vasos. Porque se a pressão está muito alta aqui dentro, eu vou ter que relaxar os meus vasos para eu não ter uma resistência muito grande ali e ter um evento. Então o seu corpo relaxa os vasos. Então o que vai acontecer? Quando o esforço termina, você não tem mais os músculos contraindo, toda aquela demanda externa, seus vasos estão relaxados. Então assim que o exercício termina, a sua pressão despenca, porque o seu vaso está relaxado, não tem a contração para compensar e pum, sua pressão despenca. O que acontece então, pessoal? Quando termina o exercício, você tem rapidamente essa mudança brusca de pressão, essa hipotensão, e aí você tem um problema. A pessoa levanta e esses vasos que estavam relaxados, eles não têm nem a capacidade de sustentar o sangue nessa região e muito menos de, combinado com uma contração muscular, jogar esse sangue para cima de novo. Então, quando você levanta, o sangue se acumula nos seus membros inferiores. Para ser bem grosso aqui na explicação, é como se o sangue descesse, faltasse sangue nessas regiões centrais, e aí o seu cérebro pensasse assim, caceta, eu vou desligar esse negócio, não está passando sangue aqui, eu vou ter que desligar esse negócio aqui para não ter um evento. Aí é onde pode vir, por exemplo, desmaio, pode vir as tonturas, até mesmo por um problema nos centros de orientação, nos centros de equilíbrio. E aí a pessoa pode desenvolver aquela série de sintomas, uma alteração muito brusca na pressão arterial. E aí, pessoal, por que a gente aprendeu isso nas mulheres? E nas mulheres a gente teve essa grande sacada. E por que isso acontece principalmente em mulheres jovens? Principalmente em determinadas fases do ciclo menstrual. A fisiologia feminina explica. O que acontece, pessoal? Os hormônios femininos, principalmente o estradiol, eles têm efeito vasodilatador. Então, a mulher é muito sensível a essa vasodilatação reativa. Então, quando a mulher está em uma fase do ciclo menstrual que o estradiol está em alta, ou mesmo as mulheres que estão tomando anticoncepcional, né, ou as mulheres que estão repondo o estradiol, elas costumam ter essa sensação mais agravada. Porque como elas ficam com mais vasodilatação, o sangue cai mais e ela tem menos tolerância ortostática, ou ela tem mais intolerância ortostática. Então, se você treina mulher, né, ou você tem alunos que passam por isso, pelo amor de Deus, não estou falando que é só de mulher não, homem também passa por isso, né? Não vai ver o cara que tem tontura e dizer, você é mulherzinha, você tem fisiologia de mulher. Não, na mulher isso é acentuado. Tanto que não acontece em todas as mulheres, mas acontece em alguns, e tanto que acontece em alguns homens também. Então, dito isso, pode ser perigoso isso? Cara, pode. Né? Eu expliquei por que acontece, pode ser perigoso. Pode, porque a mulher pode ter uma tontura, pode se machucar, pode cair, se lesionar, ela pode ir saindo da academia depois de um esforço, ela pode ter um evento, dirigindo, coisa do tipo. Então, a gente tem que saber como evitar. Primeiro ponto, né? O que acontece então? Quando você fizer um exercício, a primeira coisa que você pode fazer com uma pessoa dessa que tem tontura, né? O exercício que dá o sintoma, nem todo exercício dá o sintoma, normalmente o leg press é o que dá mais sintoma. O que você pode fazer? Não deixar essa pessoa se levantar de uma vez. Porque lembra que depois do esforço ela tem uma vasodilatação, então você vai ter que fazer uma transição para o corpo começar a entender, opa, o esforço terminou, eu posso contrair de novo. Terminou o esforço? A pessoa fica sentada. A pessoa fica sentada, dá uma respirada, aí os vasos dela vão voltando ao seu estado normal. Ela vai levantar gradualmente, ela vai se escorar no equipamento e depois ela se restabelece. Outra coisa, não foi suficiente isso. Você vai ter que dar uma ajudinha para esse sangue ser bombeado de novo. E quem faz esse bombeamento, né? Tem aula sobre varizes aqui em que eu conto a história da panturrilha. Quem é esse seu segundo coração é a panturrilha. Então, quando você fizer essa transição e botar a pessoa em pé, você vai fazer algumas flexões plantares, você vai fazer umas contrações de panturrilha, vai jogar para a ponta do pé, para a panturrilha contrair e fazer com que esse sangue suba, evitando os sintomas. Você pode até fazer antes de levantar algumas contrações de panturrilha. Então,
é mais uma opção. Agora, se nada disso resolver, poxa, Paulo, eu fiz a transição, fiz exercício de panturrilha, minha aluna continua tendo tontura, tendo náusea, cara, aí você vai ter que pensar em substituir exercício. Normalmente, o agachamento vai dar menos sintomas do que o leg press. Por que isso? Por causa da posição, pela facilidade de circulação. A pessoa já está em pé, né? A pessoa tem mais facilidade de retorno venoso, coisas do tipo. Então, às vezes, você vai ter que substituir, vai ter que colocar aí um agachamento, você vai ter que colocar um afundo. Então, entenderam, pessoal, por que a tontura ocorre? Qual o perigo da tontura e como evitar? Ela existe, não é frescura dos seus alunos, do seu aluno, das suas alunas. Ela é mais comum em mulheres jovens, por causa do status hormonal, e você tem as suas estratégias para evitar. Bacana, né? O conhecimento ajuda pra caramba a gente. Então, aguardo vocês na próxima. E não esqueça, coloque em prática e conversa com as pessoas sobre isso. Cara. Conversa, conta. Ah, você tá todo... Pô, esse conhecimento não serviu para mim. Mas com certeza vai servir para alguém que você conhece. Até a próxima.